Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre dicas para o nosso concurso, né, iminente concurso CFO-PM Santa Catarina. A banca EOBV, no que diz respeito à língua portuguesa, adora dois assuntos. Eu escolhi dois assuntos para vermos. Costumeiramente cai. Eu vou pegar aqui, então, duas questões, inclusive, do último CFO-PM para vocês olharem comigo. Que assuntos são esses? Bom, primeiro é o objeto direto ou indireto pleonástico, tá? Primeiro, o que é um objeto direto e indireto? É aquele complemento do verbo, tá? Do verbo transitivo, que pode vir ou não com preposição, né? Então, tanto o objeto direto quanto indireto podem ser repetidos na oração. Pode? Pode. E pleonasmo, o que é pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição. Muitas vezes o pleonasmo está ligado a algo negativo, né? A um vício de linguagem. Porém, há o pleonasmo do bem, ou seja, o pleonasmo estilístico, não vicioso. É aquele termo que você repete na oração, desde que feito de uma maneira organizada, né, com pontuação, como vocês vão ver, isso é bem-vindo e não mal-vindo, né? Veja comigo. As lembranças, vírgula, guardo-as com carinho. Então, vamos começar pela oração, tá? O que vem após a vírgula. Eu guardo as lembranças com carinho. Aquele as é objeto direto. E note que foi antecipado, foi colocado aqui. Então, há, na verdade, dois objetos diretos. Ah, mas pode, como eu disse, se você colocar a vírgula, tá, você está dando o quê? Uma ênfase ao objeto. Maravilha, é um lucro, é uma característica de estilo do texto. O mesmo pode acontecer com verbos que têm um complemento preposicionado, com objeto indireto. A mim não me cumprimentaram, ou a ele não lhe agrada tal notícia. Há repetição, mas essa repetição é pleonástico? É um pleonasmo? É, mas bem-vindo. Chamamos de pleonasmo estilístico, ou pleonasmo até literário, tá? E a banca adora esse tipo de pergunta. Olha, dá uma olhadinha nessa questão, vê, tá? Assinale a alternativa em que o termo destacado é objeto direto pleonástico. Muito bem, observe a primeira. A mim abandonaste-me. B, tudo lhe era diferente. Indiferente. C, a todos pareceu mudado. D, flores me são teus lábios. Muito bem. Qual é o único caso em que você tem a repetição do mesmo termo? A repetição do mesmo termo na alternativa A. Porque quem abandona, abandona alguém. Então, você tem a mim, abandonaste-me. Observe que você tem aqui dois pronomes com o mesmo referente, a mesma pessoa. Observe a vírgula, né, ali colocada para exatamente dar esta distância e dar ao pleonasmo o caráter não de vício, e sim de estilo. Nas demais, eles também sublinharam, negritaram até pronomes. Porém, eles não têm o antecipado, não têm o termo antecipado. Tá? Para que a B fosse pleonástico, teria que estar escrito assim. A ele, vírgula, tudo lhe era indiferente. Aí teríamos. C, a todos, vírgula, pareceu mudado para ele. Enfim, a repetição que não ocorreu. Né? E flores, tá? Vírgula, me são teus lábios, as flores. Repetiu as flores também. Enfim, o caso que há o pleonasmo, ou seja, a repetição do objeto direto ou indireto, você tem na alternativa A. Então, essa é uma questão, tá, muito comum para essa banca. Ainda nas figuras de linguagem, vem o segundo tópico que eu queria falar com vocês. Nas figuras de sintaxe, ocorre, tá, o caso da omissão de certas palavras na oração, no texto, enfim. Quando você omite uma palavra, tá, você tem três opções. Ou você omite, tá, as conjunções, criando situações de assíndeto, de sem conjunção, criar um efeito, inclusive, de rapidez no texto. Entrei, sentei, estudei. No caso, levantava-me, passeava, tamborilava. Não foi colocado e, nem em seguida. Tá? Foi colocado apenas a vírgula. Essas orações estão ligadas entre si por vírgula e são chamadas de coordenadas assindéticas. E isso é considerado um recurso de estilo do autor para criar mais rapidez ao texto. Muito bem. Não é essa a figura mais cobrada pela OABV, não é essa. A mais cobrada são as outras duas. Tá? Então, o assíndeto é quando você omite a conjunção, coloca a sua vírgula e vai gerando um texto com certa rapidez. A elipse talvez seja das três a mais conhecida, a mais cobrada. A elipse é um termo genérico para qualquer tipo de subentendido que há no texto. Quando eu digo assim, comi bem hoje,
Eu não preciso falar eu comi. Por quê? Porque o eu está subentendido na desinência do verbo. Tá? Então, aqui, bebi um copo de leite, já está subentendido na desinência do verbo. Então, elipse é qualquer tipo de subentendido. Já a zeugma, tá? Esse nome bonito, certo? É um tipo de elipse. A elipse contém a zeugma. Então, meu desenho no quadro, tá aqui. Zeugma é um tipo específico de elipse, que é um termo mais genérico. A zeugma é a supressão de uma palavra porque ela já foi dita no contexto anterior. E normalmente no período. Veja o exemplo. Veio a velhice, com ela a aposentadoria. Cadê o veio? Veio a velhice, com ela veio a aposentadoria. O segundo verbo foi omitido porque já foi dito antes. Desnecessário repetir. E o que apareceu no lugar? Uma vírgula. Isso é extremamente comum. Tá? Quando há a vírgula representando ali o verbo ausente. Então, eu tenho a zeugma quando você tem essa supressão. Geralmente é um verbo. Geralmente de um período composto por coordenação. É um tipo específico de elipse. Então, a IOBV gosta muito tanto da elipse quanto da zeugma. Ok? E aí eu selecionei uma questão para vocês. Observe, tem um textozinho. Própria banca no enunciado da questão. O empenho de maior expressividade leva a superabundâncias, a exageros, a desvios, a lacunas nas estruturas frásicas tidas por modelares. Está preocupado? É um texto difícil do enunciado da questão? Calma. Os processos expressivos que provocam essas particularidades de construção denominam-se figuras de sintaxe. Exatamente. Ou você coloca informação a mais, o pleonasmo, ou você coloca informação a menos, as lacunas, as elipses, e isso cria efeitos de estilo. Mas agora ele vai ser objetivo comigo. Entre várias figuras de sintaxe está a zeugma. Sendo um exemplo desta alternativa, agora te vira. Estou brincando, agora nós vamos juntos. Tá? Lembrando, eu tenho que ter primeiro uma elipse. E segundo, uma elipse que venha de uma palavra subentendida. Geralmente um verbo. É que são frases curtas, né? Mas eu acho que você vai conseguir comigo perceber. Na A, entra para dentro, Joãozinho. Bom, entra para, linguagem popular, entra para dentro, Joãozinho. O que há de subentendido? Bom, no caso, a zeugma, como eu disse, divide um contexto anterior. E eu não estou vendo o contexto anterior e nem elipses aqui. B, a igreja era grande e pobre. Os altares eram simples. Olha a vírgula te ajudando. Olha o verbo anterior tem dito. É este caso, porque antes mesmo de ler as demais, você tem aqui um padrão clássico de zeugma. Você tem zeugma do verbo. Você tem os altares eram simples. E aqui a igreja era grande. Então, você não precisa repetir. Cria um efeito interessante no texto. Tá? Compare com a A. Aí eu tenho apenas uma frase. Tá? Eu não consigo recuperar nenhuma informação prévia. Percebe? Então, há bem a diferença. Vamos continuar e ler as demais. D. Da pátria, tombai no chão. Há uma figura de linguagem, não é a zeugma. Está invertido. Tá? Tombai no chão da pátria. Tombai, vós, né? No chão da pátria. Só há uma inversão. Essa é uma outra figura chamada anacoluto, enfim. Lavava roupas da baixa. Vestia, usava, lavava, vez, lavava. Isso é o assíndeto. Olha a quantidade de vírgula. Olha o exagero da vírgula. Mas não há um subentendido, principalmente de um verbo vindo de expressão anterior. Então, na alternativa A não há uma figura específica. Tá? Na B, há a zeugma. Na C, há o máximo uma inversão, que pode ser o hipérboto ou anacoluto. Isso nós vamos ver no curso. Tá? Certo? E na D, existe uma espécie de rapidez nas orações, que estão ali, coesivas, só por meio da vírgula, que chamamos de assíndeto. Muito bem, queridos. Vocês viram, portanto, que a IOBV é uma banca que gosta de análise sintática, por um lado, e figuras de linguagem, por outro. Um assunto figuras de linguagem precisa da intervenção de uma aula de figuras para poder você exatamente separar um caso do outro, como a gente acabou de ver aqui, e eu aguardo você no nosso curso.